É bom que se entenda que todas as coisas que envolvem a nossa espiritualidade têm por trás de si uma teologia. Essa teologia não é a mera ciência em si, mas a teologia diz respeito àquele conteúdo que absorve Deus em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. Então, é importante vermos essa relação que é fundamental para todas as pessoas. Abram suas revistas. Na página 21 e 22. Páginas 21 e 22. Nós estamos trazendo para os irmãos aqui uma matéria que envolve o resgate da pregação bíblica. O resgate da pregação bíblica. E a nossa grande preocupação neste assunto, irmãos, é exatamente pelo fato de que hoje, numa Assembleia de Deus amadurecida, centenária, haja nesse contexto atual, haja desvios doutrinários, desvios da pregação bíblica genuína. E a grande preocupação hoje nossa é exatamente despertar a consciência dos pregadores para que voltem para a Bíblia. Voltem para a Bíblia. Valorizem esse aspecto. Ontem nós falamos do resgate da história da pregação bíblica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois através dos pais da igreja, e a pregação no tempo da reforma, e a pregação nos tempos atuais, no tempo atual. Hoje eu quero começar rapidamente considerando sobre o perfil bíblico de pregador que está lá na final da página 22. Não vou me prender muito a esses aspectos, porque são, na verdade, definições que nós trazemos, especialmente da língua grega, para ilustrar bem o papel e esse perfil de pregador que nós temos aqui. E aparecem de uma forma toda especial para entendermos esta questão. O perfil bíblico de pregador. Está aí, final da página. Vários termos gregos, e quando usamos os termos gregos, usamos porque é a língua do Novo Testamento, e são palavras que definem melhor esse papel para compreendermos a dimensão da responsabilidade que o pregador tem ao ministrar a palavra de Deus. Por isso que a gente utiliza de certos termos linguísticos da Bíblia para ilustrar essa verdade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando usamos a palavra perfil, é uma palavra que pode ser definida como o conjunto, o perfil de alguém diz respeito ao conjunto de traços psicológicos ou habilidades que tornam, no caso do pregador, apto para a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Em outras palavras, um pregador autêntico tem um perfil definido de pregador, ou pelo menos precisa ter um perfil definido. Todos os traços psicológicos, suas habilidades intelectuais e pessoais na ministração da palavra são manifestos neste perfil.
Conhece-se um pregador bastando olhar para ele, quando ele é de fato um pregador que tem um perfil. Que tem um perfil. Esse perfil diz respeito a uma série de coisas. Quando falamos de traços psicológicos, dizemos de todas aquelas manifestações naturais ou trabalhadas ao longo da vida de uma pessoa, em que ela vai ser identificada exatamente por aquele traço. Ser identificado por aquele perfil, por aquela forma de ser. E as várias palavras gregas aqui ilustram mais ou menos esse perfil. Começa aí com a palavra kerix ou kerux, que dá o sentido de que de arauto, proclamador, mensageiro. Vários textos podem ser lidos, está aí na sua apostila. Não vamos nos prender muito a esses textos aqui agora, porque eu quero trazer alguns conceitos mais à frente sobre o trabalho do pregador. Mas quem é o kerux? Esse perfil diz respeito àquele que proclama, aquele que se constitui num mensageiro da voz de Deus. E a maioria dos pregadores hoje estão dentro desta categoria ou dentro deste perfil. Dentro deste perfil. Na verdade, é o perfil que mais aparece, a forma que mais aparece no seio da igreja são de pregadores com características de proclamadores, que envolvem os traços característicos e psicológicos de sua personalidade, de seu caráter, de sua forma de ser. De sua forma de ser. Vários textos podem mostrar mais ou menos isso aí. O caso, por exemplo, de 1 Timóteo 2,7. Vamos só ler pelo menos um versículo só para facilitar e justificar esta apresentação aqui. Vejamos. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo. 1 Timóteo, quem prega, nunca deve dizer primeiro, mas primeira a Timóteo, porque se refere de carta ou epístola. Então, ela está no feminino. Um livro é 1 Crônicas, 1 Samuel. E eu vejo de vez em quando alguns que se descuidam um pouquinho, né? Aí, na hora de anunciar, e uma das coisas muito boas, eu vou falar aqui na frente já já, é o cuidado que o pregador deve ter com a sua linguagem. Ele tem que aprimorar a sua capacidade de falar corretamente. E falar corretamente não é falar difícil, como dizem por aí. Falar com uma linguagem super apurada, que faça igual fazia um determinado pregador. Ele gostava muito de pregar e usar termos completamente desconhecidos do seu auditório. E quando ele pregava, todo mundo ouvia, mas não entendia o que ele estava falando. E ao mesmo tempo ele gostava de ver que as pessoas lá, assentadas, faziam assim. Uma tremenda admiração por aquele pregador que era um bamba em falar palavras difíceis. E ele era tão bom, pastor, mas tão bom, que de vez em quando ele criava umas palavras por conta própria. E uma certa feita ele pregou um sermão, e quando terminou ele ficou cumprimentando as pessoas, e as pessoas, muito bem, pastor, gostei da sua prédica, gostei do seu sermão, gostei do seu discurso, muito bom, parabéns, o senhor é uma inteligência tremenda. Aí foi, e vários foram passando, e veio um irmãozinho da igreja que não entendeu coisíssima nenhuma da mensagem, mas ficou admirado com a inteligência, né? E com a capacidade intelectual daquele. Pelo menos ele tentava mostrar algo que não tinha, mas chamava atenção, né? E aí o irmãozinho disse, pastor, eu gostei demais do seu sermão,
Meu Deus, que inteligência, que capacidade, tantas palavras. Existe uma palavrinha que o senhor disse lá, essa eu não entendi mesmo. Não entendi mesmo. Qual foi a palavra, irmão? Circuncisfláutico. Irmão. Eu disse essa palavra? Disse, irmão. Irmão, o Espírito Santo põe cada palavra na boca da gente. Que nem ele sabia do que se tratava. Então, quem prega, precisa aprender a pregar com conteúdo, mas com simplicidade, a ponto do doutor ouvir, entender, e o irmãozinho simples, que não tem informação nenhuma, nem o fundamental, também entenda a mensagem. Amém? Esse é um aspecto importante. Mas nesse perfil do Querux, nós temos bons pregadores que Deus tem levantado no Brasil, que são os proclamadores, os arautos, os mensageiros. Muito bem. Depois aparece dentro do mesmo caminho da comunicação, da palavra, dos que pregam, dos ensinos, o chamado presbeu, que diz respeito ao embaixador. Presbeu não tem nada a ver com o presbítero aqui. Tem a ver com o embaixador, aquele que representa e fala por seu país ou pelo seu chefe superior, mas tem a obrigação de falar. E um bom embaixador precisa ter cultura suficiente e habilidade suficiente para representar com segurança a fala que o seu chefe faria. Nós somos embaixadores da parte de Jesus Cristo. Então precisamos conhecer aquilo que temos que falar, aquilo que representamos. A mensagem não pode ser outra. Eu me lembro de algum tempo atrás, nós tivemos um embaixador aí que teve que voltar para o Brasil, porque representou mal o seu chefe. Ele se achou com direito de ter ideias próprias, independente das ideias do seu chefe, do seu país, e com isso ele criou um conflito político, uma dificuldade política, que não pode acontecer. No campo espiritual, nós pertencemos ao reino de Deus e somos súditos do reino de Deus. Nós representamos o nosso Rei Jesus. Então a nossa fala precisa ser a fala que Jesus quer que nós falemos. A nossa comunicação precisa ser uma comunicação inteligente, habilidosa, para persuadir o outro lado acerca da mensagem que temos que pregar. Esse é o papel de um embaixador. O embaixador não diz o que quer, não fala o que quer. Ele precisa ter bom senso, ele precisa ter domínio da comunicação. Ele precisa se habilitar culturalmente para representar o seu chefe. Esse é o papel do presbeu. Muito bem, vários textos poderiam ser lidos aqui, vamos à frente. Depois aparece um outro muito interessante. Está ligado diretamente ao perfil de um pregador, a sua capacidade de juntar material, de obter um bom conteúdo. Para obter um bom conteúdo, tem que se pagar um preço, tem que correr atrás. Vocês podem notar, quando vocês percebem algum pregador ou ensinador que demonstra conhecimento, pode esperar que este pregador ou ensinador tem uma boa dispensa, tem um bom conteúdo, é alguém que estuda, é alguém que está rodeado de bons livros, é alguém que se prepara para fazer jus àquele trabalho, aquele ministério que ele tem de fazer. Então é a palavra oikonomos.
E a palavra oikonomos está aí na sua apostila também, que refere-se a quê? Refere-se ao mordomo, ao despenseiro, ou seja, o que administra os bens de outrem. O pregador é um despenseiro dos mistérios de Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 4:2. 1 Coríntios 4:2 mostra exatamente isto. Onde diz assim, 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Há uma relação muito forte dentro da teologia pastoral, que poderíamos explorar aqui se quiséssemos, mas o objetivo desse estudo não é exatamente isso aí. Ou seja, ser fiel ao conteúdo que você recebe para cuidar. Se Deus dispensa para você a riqueza dos seus mistérios, e deixa-me dizer aqui, mistérios revelados. Eu não gosto muito de uns hinos que andam cantando por aí, pastor. Eu posso até estar errado. Mistério, 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 porque é mistério para cá, mistério para lá. Estava pregando uma determinada convenção e o irmão ficou empolgado com a palavra e fazia assim, meu Deus, mistério, mistério, mistério. Eu disse, então, meu irmão, eu não estou sendo compreendido. Não estou sendo compreendido. Não há mistério nesse livro. Está difícil dizer amém? Não há. Não há mistério. Bíblia é revelação. E é revelação plena, total. Tudo que você precisa conhecer acerca do projeto de Deus para a vida da humanidade, para a salvação da humanidade, está revelado, é revelação. Os seus escritos foram inspirados pelo Espírito Santo, por isso a nossa crença envolve revelação plena, nossa crença na revelação plena da palavra de Deus. Nós cremos na inspiração plena da Bíblia que diz respeito ao registro dessa revelação. Não há mistério aqui. Não há mistério aqui. Aquilo que é obscuro para mim não o é para o irmão. Porque particularmente o Senhor foca a luz, lança a luz para compreender através dos olhos do nosso entendimento, entendermos aquilo que está lá. O que pode ser mistério, na verdade, não é mistério. Se alguma palavra na Bíblia às vezes se constitui no mistério para minha mente limitada, então eu vou orar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou pedir ao Senhor que me mostre, que me revele. Ele não vai dar uma nova revelação. Ele vai simplesmente jorrar luz para você compreender aquilo que já está revelado. Amém, irmãos? Esse é um cuidado e uma correção que nós temos que fazer na nossa forma de crer. Nós temos uma tendência no meio pentecostal de assimilarmos essas novidades assim místicas, exageradas, que existem por aí, e aí transformamos o nosso cristianismo numa coisa assim do outro mundo. É bom entendermos que o nosso cristianismo é um cristianismo, acima de tudo, humano, em que as coisas são compreendidas, porque a palavra de Deus é revelação. E um pregador é o quê? É um oikonomos. Um pregador, um ensinador, é um oikonomos. É um despenseiro. É alguém que cuida. Eu sei que tem muita gente aqui que estuda bastante, que tem uma boa biblioteca. Eu gosto, eu tenho uma modéstia à parte, eu tenho uma boa biblioteca. Quem for na minha casa vai encontrar lá mais de 15 mil livros. E não são livros jogados para tudo quanto é lado, não.
São livros organizados para que eu possa pesquisar. Não tenho livro para enfeitar a parede de casa. Eu tenho livro para estudar, para pesquisar. Quanto mais eu estudo, mais descubro que não sei. Quanto mais eu sei que não sei, mais eu tenho necessidade de aprender. Eu acho que até morrer eu vou continuar aprendendo. E bem-aventurado é aquele que continua na presença de Deus um eterno aprendiz. Isso é fundamental. Agora, para eu ter o que dar, para eu ter conteúdo para as pessoas, eu não posso cruzar os braços. Eu tenho que ter dispensa. Eu tenho que ter conteúdo. E para ter um bom conteúdo e ter peso o meu ministério na palavra, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar. Então, eu fico triste quando vou em algumas casas de pastores e vejo, às vezes, uma biblioteca. Uma vez eu fui numa determinada casa de um pastor, muito feliz pela casa bonita que Deus lhe deu. E aí ele tinha, assim, na sala, uma biblioteca com tudo quanto é coleção de tudo. E eu fiquei procurando onde tinha algum livro de teologia, algum livro devocional, alguma coisa. E tinha 2, 3 livrinhos por aqui. Aí eu pensei, bom, ele tem tudo isso aqui na sala dele, ele deve ter um escritóriozinho. Aí me levou num escritóriozinho dele, não tinha nada, pastor. Nada. Eu confesso que fui tentado a dar os meus pêsamos àquele pastor. Porque eu fiquei imaginando o que é que aquele homem tem para dar à igreja, se ele não tem conteúdo, se ele não tem dispensa, se ele não para estudar, para ver, para descobrir as coisas que Deus tem para nós. Então, seja um bom oikonomos. Se você quer ser um bom pregador, um bom ensinador, seja um bom oikonomos, seja um verdadeiro mordomo dos mistérios de Deus na sua vida pessoal. Outra palavra que aparece é a palavra evangelizo, euangelizo, ou euangeliste, que diz respeito ao papel do evangelista, aquele que leva as boas novas do evangelho. Outra palavra que aparece relacionada à comunicação do pregador é o verbo lalel. Lalel é um verbo grego que significa falar, pregar. Existe uma outra palavra para aqueles que falam, e principalmente para os que ensinam, que é a palavra didáscalos. E didáscalos diz respeito ao ensinador, a um mestre, aquele que ensina. Ora, aquele que ensina deve se aplicar a estudar, deve se aplicar a fazer bem o seu trabalho de ensinador. Isso é bíblico, isso aparece lá na palavra de Deus. Enfim, eu poderia ler muitos outros, apresentar outros elementos aqui que se destacam na sua apostila, que podem representar o trabalho de um pregador, o perfil de um pregador. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos a uma coisa que se destaca especialmente para mim, que é no ponto de número 4, subponto 4, onde você vai encontrar ali sobre qual a função do pregador, que é e quem é o pregador. Os conceitos mais simples, as definições mais simples de pregador, eu pelo menos tentei colocar algumas que eu considero importantes. Que é um pregador do ponto de vista cristão. Que é um pregador do ponto de vista cristão. Logo, é o pontinho de número 2, irmãos. Na verdade, eu falei 4, mas é 2 que aparecem lá. Primeiro, 4 princípios elementares da pregação, que eu passei por cima. E nós vamos aqui ao ponto 2, conotações da função de pregador. Que é um pregador? Pregador, como é que está escrito aí? Vamos ler todos juntos, por favor, na apostila. Letra A, vamos lá, irmãos, todos juntos.
Pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus via Bíblia e a entrega aos homens. Essa é a definição mais simples e objetiva de um pregador cristão. De um pregador cristão. É aquele que trata com Deus. É aquele que trata com Deus. No ponto B, vamos lá. Pregador é o que trata com Deus os interesses dos homens e com os homens os interesses de Deus. Um verdadeiro ministério profético. O verdadeiro ministério profético se revela aqui. Essa relação do pregador com Deus e com as pessoas. Em outras palavras, pregador do ponto de vista desse estudo, que eu chamo de pregador bíblico, é aquele que se constitui arauto das verdades inseridas e ensinadas na Bíblia. O que vem de encontro a alguns absurdos que têm acontecido nos últimos tempos. De pregadores que abandonam a Bíblia e vão em busca de subsídios, de livros seculares, de autoajuda e coisas semelhantes, e eles acabam confundindo valores espirituais com valores humanos. Nossa teologia tem se tornado uma teologia horizontalizada, que só se preocupa com o humano, tem se tornado uma teologia muito humanista, e com isto, esses valores, é assim que nasceu, especialmente, as ideias e as teologias dentro do neopentecostalismo. Começou por aí. Doutrina da fé completamente distorcida da verdadeira doutrina da fé na Bíblia, as ideias centradas no homem, as mensagens são muito antropocêntricas, muito voltadas para o homem, o que o homem pode fazer, você é o bom, você é o tal, a vitória está com você, você que é o bamba, etc. Mais ou menos assim. E os princípios bíblicos nos mostram exatamente diferente. Pregador cristão autêntico é aquele que não foge da mensagem bíblica, não viaja pelos meandros de pseudo-teologias baseadas em filosofias meramente humanas, como vem acontecendo ultimamente. Lamentavelmente. Pregador é aquele que submete seus ouvidos e seu coração à palavra de Deus e a transmite com fidelidade. Minha oração contínua e diariamente eu oro a Deus: Senhor, não me deixa dominar pela presunção de pensar que eu sou mais do que a tua palavra. Me faça apenas canal da tua palavra. Eu quero ser fiel à tua palavra. Eu não preciso inventar nada para ter sucesso no ministério. Se eu quiser ter sucesso no ministério, ele é válido, é até aceitável, desde que eu nunca esqueça de que eu sou apenas o canal, de que eu sou apenas o instrumento que Deus vai usar, que eu sou apenas o servo, mas a glória, o Senhor da palavra é Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, quer ter sucesso como pregador? Então submeta seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Submeta. Ouça a voz de Deus quando lê a Bíblia. Ouça a voz de Deus quando está orando. Mas ouça a voz de Deus. Não finja espiritualidade que não tem. Não tente acrescentar à sua espiritualidade experiências extremas e experiências que não dá nem para achar uma palavra
Aparecida, como alguns gostam de contar uns negócios assim mirabolantes, aquela coisa e tal. É assim que eu tenho visto acontecer. Eu conheço um grupo de pregadores assim hoje, conheço um grupo que agora está se desfazendo, que entrou por um caminho de fanatismo, de vaidade, porque eles resolveram passar para o povo a ideia de que eles tinham uma mensagem de Deus de forma direta, então eles criaram situações e experiências. Teve um determinado grupo aí que entrou nessa história de arrebatamento de espírito, e todo mundo queria fazer uma viagem interplanetária aí, para ir ao céu, para falar com Deus, para falar com o Espírito Santo, e até para reuniões, entre aspas, reuniões da corte celestial. Me desculpem, a burrice era tão grande desses camaradas, me desculpe a franqueza, a burrice deles é tão grande acerca de teologia, que eles criaram doutrinas inexistentes, ou eles trouxeram doutrinas falsas ainda, lá do tempo, antes da Idade Média, como por exemplo triteísmo. O camarada disse que foi ao céu, chegou no céu, ele foi convidado para ir a uma reunião da corte celestial. E quando ele chegou na reunião da corte celestial, ele viu o Pai, ele viu o Filho, ele viu o Espírito Santo. E o Pai estava dando uma bronca no Filho. E o Filho estava dando uma bronca no Espírito Santo. O Pai cobrava do Filho que não estava dando conta do recado aqui com a sua igreja. E o Filho então foi para você é que é o responsável para cuidar da minha igreja lá na terra. O que é que nós vamos fazer para salvar a igreja? Aí o dito cujo brasileirinho de meia tigela, Deus que me perdoe, viu? Se apresenta, eis-me aqui. Dá para engolir um negócio desse? Prega uma falsa doutrina. Ele não vê a Trindade representada num só Deus, ele vê três distintamente. Não sei como é que ele viu o Espírito Santo. Ele vê três elementos e depois aparecia. Aí ele se tornou aqui um tipo de... Quase que só faltou criar uma empresa de turismo para ir ao céu e voltar. E o céu voltava. Vendo quando um pastor chegou para mim e disse: pastor, eu chorei muitos dias. Meu Deus, eu tenho muita vontade de ser arrebatado em espírito, porque eu quero ir lá no paraíso, eu quero ver, eu quero falar com o Senhor. Eu falei com fulano, mas ele disse não, eu tenho que perguntar ao anjo. E o anjo, então, tinha um anjo lá, que tinha até um nome que não está na Bíblia. Não está nem na Bíblia. Aí o anjo disse: eu vou pensar no caso dele e tal. Não, mas olha, ele é gente boa. Deixa ele decidir isso aí. Aí daqui a pouco vinha: olha, o anjo concordou e você terá a oportunidade de ir. Foi numa determinada reunião de oração e lá era um monte de gente indo e subindo. Ora, nós sabemos que arrebatamento de espírito na Bíblia não é uma doutrina. É uma experiência, é uma manifestação espiritual que pode acontecer. A Bíblia não condena nem diz que não pode acontecer, mas não é uma necessidade. Nós não precisamos ir ao céu para tomarmos conhecimento das coisas. Nós temos o Espírito Santo que vive na igreja, suficientemente capaz de nos revelar tudo o que nós precisamos saber. O que é que eu quero dizer com isso? São pessoas que se perdem para poder chamar a atenção e mostrar para as pessoas e convencer as pessoas
de verdades que eles não vivem ou de conceitos e ideias que eles desconhecem. Então, seja fiel ao Senhor, submeta seus ouvidos e coração à palavra de Deus, e você será um pregador produtivo, abençoado pelo Senhor de modo especial. Pregador é aquele que, eu vou usar uma força de expressão, mas aceitável teologicamente. Pregador é aquele que encarna o Logos divino na sua própria vida. E transforma esta experiência de Cristo na sua vida na comunicação e revelação desse verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Quando pregamos ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu encarno a verdade que é Jesus, e a verdade representada pela sua palavra, significa que em todas as minhas entranhas e forças morais, intelectuais, físicas e psicológicas, quando elas estão inteiradas nisto, então eu posso ser usado por Deus. Você não precisa ser anormal. Você não precisa ser um alienígena espiritual. Você pode ser exatamente uma pessoa normal pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Há uma outra coisa importante sobre a pregação, que eu chamo de a relevância da pregação bíblica. A relevância da pregação bíblica. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1. Versículos 14 e 15, que nos diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O que a gente descobre e aprende nisso aqui? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos mostra exatamente a importância, a relevância da pregação bíblica. Ele está dizendo em sua carta aos Romanos que ele se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e que ele estava pronto para anunciar o evangelho a todos. Esse sentimento que dominava o coração de Paulo era um sentimento típico de pregador do evangelho. Típico do pregador do evangelho. Aquele que é vocacionado para trabalhar, ou melhor, para pregar a palavra de Deus, deve dar o seu melhor em termos de preparação para a missão de pregar. Por isso, quem prega precisa ter conteúdo. Precisa saber o que vai pregar. Se ele se sentia preparado para falar tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, é preciso estar preparado para enfrentar e ter uma comunicação capaz de ser entendida e absorvida por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. O pregador precisa se preparar. O pregador precisa sentir seus auditórios. Quando eu ensino homilética, eu tenho um livro de homilética, que eu acho que a maioria dos irmãos já conhecem, que é o Pregador Eficaz. Esse livro procura ajudar tecnicamente aos pregadores novos, aos pregadores que querem aprender como preparar um sermão. E a gente sempre mostra nisso aí a importância de que o pregador saiba o que vai falar. Irmão, esse pentecostalismo barato e pobre, de pregadores que vêm para o púlpito, que fecham os olhos, esperam que ligue numa tomadinha lá no céu e ele começa a falar, e vai acontecer, faz um grande barulho, mas não diz nada. Pregador, na unção do Espírito, se prepara para pregar.
sabe o que vai falar, tem domínio das suas emoções na hora de pregar, não se perde no meio do caminho. Ele tem começo, meio e fim na sua pregação. Agora, aquele que pensa que vai receber de Deus e tal, e faz muito barulho, só faz barulho, porque nunca vai ter nada para dizer. Lembra-se que, acima de tudo, o nosso culto é racional. E a nossa preparação também é racional. Significa, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que pagar o preço. Eu passo muitas madrugadas preparando esboços de estudos bíblicos, porque eu sinto o peso da minha responsabilidade para pregar e ensinar a palavra de Deus no Brasil. Porque eu sei que eu não sou tão bom assim, que eu posso simplesmente cruzar os braços e só chegar e vou falar. Eu pago o preço. Pago o preço quando estou viajando. Quando estou no quarto de hotel, a maioria das vezes, a não ser que eu esteja muito cansado, eu tenho lá o meu notebook, eu tenho lá as minhas anotações. E enquanto estou aqui, eu já escrevi quase 2 capítulos do novo livro que tem que sair pela casa publicadora junto com a revista de escola dominical. O que eu quero dizer com isso, com os irmãos? Que eu sei que para ter conteúdo, para escrever alguma coisa, para pregar alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. A minha mala, ela pesa mais com os livros que eu levo comigo para cá e para lá. Por isso que é difícil eu trazer livro meu para vender. Muito difícil trazer livro meu para vender. Eu trago são outros livros para pesquisar, para estudar, e orar a Deus, e pedir a misericórdia do Senhor. Chego em casa, vou direto para o escritório. Dá duro, por quê? Porque tenho pouco tempo, porque tenho logo que viajar. O que eu quero dizer com essa experiência minha pessoal? Quero dizer de que eu tenho consciência dos meus limites. A minha autocrítica me diz que eu não sou tão bom assim, que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso mais trabalhar. Não basta ter um bom nome. Para ter um bom nome é preciso manter, e para manter um bom nome é preciso pagar o preço. E até a vinda do Senhor, ou até o meu último suspiro de vida, eu quero fazer uma coisa que eu recebi como um pedido especial do meu pai no leito de morte. Meu pai, que foi um pioneiro da obra pentecostal, um pregador e ensinador. Meu pai estava no leito de morte. E um dia ele, no final de tudo, depois de uma experiência que eu tive com ele, conversando com ele, ele me chamou e disse: meu filho Nai, eu sei que agora eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor não vai me tirar desse leito de enfermidade, mas eu estou com a minha consciência tranquila. Pega a minha Bíblia, meu filho. Eu peguei a Bíblia do meu pai que estava ao lado, dei na mão dele, ele não tinha força para segurar a Bíblia, tão fraquinho que estava. E ele disse para mim assim: meu filho, eu segurei essa bandeira e não deixei cair no campo de batalha. Eu estou passando para você. Tomei a mão do meu pai e a Bíblia da mão dele e disse: meu pai, vou me esforçar o máximo para ser fiel em segurar essa bandeira que é a palavra de Deus. É preciso isto. É preciso isto. Paulo, na verdade, mostra que aquele que é vocacionado para pregar deve dar o seu melhor em termos de preparação para a missão de pregar. Atos 20. Atos 20 e versículo 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, é preciso estar preparado para cuidar do rebanho de Deus. Mas no versículo 27 ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O compromisso do apóstolo era antes de tudo com o conselho de Deus, com a palavra de Deus, sem acrescentar, sem inventar. De vez em quando a gente estuda um pouquinho de teologia contemporânea, a gente percebe que alguns críticos literários de teologia, alguns teólogos modernos, chamados liberais, eles criticam tremendamente o apóstolo São Paulo. E diz que Paulo era altamente influenciado por algumas filosofias gregas, do gnosticismo e de outras coisas mais. E eu não vejo assim. Na verdade, Paulo foi o maior combatedor do gnosticismo nos seus dias. Porque a tentativa é desfazer. É por isso que eles nem acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque se acham com direito de criticar. Eu creio na inspiração plenária da Bíblia, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está aqui escrito não cabe a mim agora discutir de uma forma em que eu tenha que desfazer. Eu preciso acreditar que pregar a palavra é preciso ter esse mesmo sentimento que dominava o coração do apóstolo São Paulo. A responsabilidade é enorme de quem prega. Requer dessa geração de pregadores de nossos dias o compromisso de manejar. A palavra manejar aparece na língua grega como ortotomeu, que é cortar reto, cortar certinho. Quem maneja como quem usa uma espada de 2 gumes. Quem maneja com a palavra da verdade precisa estar habilitado para manejar. Habilitado para fazer a coisa correta. Para fazer a coisa correta. Vivemos numa época, hoje em dia, em que os absolutos da fé têm sido relegados a um segundo plano. A Bíblia tem se tornado para alguns pregadores apenas em desculpa para mensagens vazias, porque suas ideias geralmente são advindas de filosofias modernas, que influenciam tantos cristãos nos tempos atuais, o que entristece a gente tremendamente. E isto pode ser explicado melhor em Colossenses 2:8, quando Paulo diz assim, Colossenses 2:8 diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Precisamos cuidar com aquilo que pregamos, com aquilo que anunciamos, com o conteúdo que nós temos para podermos comunicar ao povo de Deus, comunicar às pessoas. Esse é o tempo que vivemos, onde a palavra, a verdade é relativizada. A valorização dos sentimentos hoje está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal, nós sempre estamos lá no limiar entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, tá difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Tá difícil. Um pregador, num determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção?
Aí daí eu quero. Então venha receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancã da festa. Era o rei da cocada preta. Quem é que diz que unção é isto aí? Quem é que diz? Outros, um dia fui pregar numa outra igreja. Aí alguém disse para mim assim: o senhor vai ver um homem poderoso. Poderoso. Ele é chamado Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Ah, é? Aí apareceu o camarada, veio lá, sim, com uma carinha de humildezinho. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Graças a Deus estou aqui. E daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, meu Deus! Aí o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. É lamentável que isso aconteça. Essa valorização exagerada que se dá para a emoção. A pessoa se emociona. Algumas pessoas até que são usadas por Deus, às vezes, no campo da profecia, às vezes são usadas. Mas às vezes elas tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo. Porque entregam uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Me sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Aí o camarada sai por aí, desaforando todo mundo. Eu fui numa determinada igreja para pregar, e aí eu comecei, anunciei, disse: vou pregar a palavra. O título da minha mensagem é este. O texto que nós vamos ler é este. Eu li o texto. Entrei na introdução da mensagem. Daqui a pouco alguém lá resolveu profetizar. Aí alguém já saiu com um microfone sem fio, foi lá. O irmão tomou 15 minutos do meu tempo. E eu estou na igreja dos outros, fico quietinho, né? Engolindo seco. Eu estou lá esperando, e o cara falou de tudo, qualquer coisa que não tinha nada a ver com culto. Não tinha nada a ver com culto. Sabia-se perfeitamente que era mera exibição. Muito bem. O irmão terminou, o irmão veio. Eu perguntei: quem se lembra do título da mensagem que eu vou pregar? Ninguém se lembrava mais. Vou anunciar de novo. Anunciei de novo a mensagem. Li o texto de novo. Comecei de novo. E daqui a pouco o irmão dizia: pá! Já saiu um irmão aqui correndo lá e tal. Porque naquela igreja havia um ensino errado. O ensino que tinha naquela igreja era o seguinte: o profeta falou, é Deus falando. Então para tudo. Músico para de tocar, pregador para de pregar. Aí tudo bem. Deixa eu confessar um pecadinho para vocês aqui. Fiquei na carne, pastor. Fiquei com raiva daquela situação. Achei que era desaforo ao Espírito Santo e também a mim, que era o profeta naquela hora. Mas perdoei meu coração, porque eu vi que era ignorância. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais o quê?
ignorantes. Então eu perguntei ao pastor: pastor, o senhor quer que eu continue a pregar, ou eu, ou os profetas? Não, o senhor está. E disse: então o pastor me autorizou a pregar. Eu vou pregar e os profetas vão se calar. Depois que eu terminar de pregar, você pode profetizar à vontade. Foi a mesma coisa que eu tivesse aquela bomba de bombeiro assim. Esse pregador é carnal, esse pregador não é pentecostal, esse pregador não tem espiritualidade. Eu pouco estou me importando com isso. Porque a palavra de Deus tem que ser respeitada. Por quê? Porque havia um conceito errado, equivocado. Essas brincadeiras de mau gosto. No ministério da palavra não pode haver isto. É preciso que a gente aprenda a controlar. Por isso que Deus dá autoridade aos seus ministros, desde que eles tenham conhecimento para saberem controlar. Eu até às vezes digo o seguinte, pastor: eu até aceito 10% de meninice num culto que eu possa controlar, do que nenhuma meninice e um monte de crente formal e frio, né? Então, qualquer radicalismo é perigoso. Qualquer radicalismo. É preciso que haja um equilíbrio. E que o crente que está aí saiba o que está fazendo. Saiba por que está fazendo. O conceito era equivocado. Ora, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Não é essa coisa que liga numa tomadinha e o camarada tem que falar. Me sentei ao lado de alguém uma vez que dizia que era pregador. Aí puseram esse irmão do meu lado, ele sentou, sério, assim, duro. Daqui a pouco ele fazia assim. Olhava para mim, arregalava o olho. Aí eu me virei para ele: irmão, o senhor está passando mal? Não, irmão, é o Espírito Santo. Não, meu irmão, isso não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Tome cuidado, não brinque com coisa séria. Essas brincadeiras. Quem é que diz que você tem isso? Aqui não é sessão espírita. Culto é sessão espírita, irmão, onde um espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não. Você tem direito à alegria. Você tem direito a expressar a sua alegria. Você se alegra, um bate palma, outro levanta a mão, outro chora, outro grita, outro põe a cabeça no meio dos joelhos. É perfeitamente aceitável, mas isso não pode se transformar em regra. Em regra. Que para o Espírito Santo manifestar, você tem que arregalar os olhos, que você tem que estribuchar, que você tem que sair pulando. Não é. Não é regra. Essas verdades, e tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem. Um determinado pregador chegou, foi anunciado que ia pregar, ele estava quietinho, não dizia amém para nada do que estava acontecendo no culto. Aí na hora que anunciaram ele como pregador, entregaram o microfone na mão dele lá sentado. Ele está sentado lá e daqui a pouco ele diz assim: meu Deus, não sei se eu subo, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Esse lugar é santo demais, meu Deus. Ah, Jesus, será que eu digo, Deus? Será que eu digo? Isso é brincadeira. Isso é zombar da inteligência das pessoas. Isso não é espiritualidade. Irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Se eu creio no poder da palavra de Deus, eu não preciso inventar nada. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada. Amém? Esse é um aspecto importante. Então, precisamos ter cuidado com aquilo que pregamos, com aquilo que ensinamos. A pregação autêntica tem os seus fundamentos, ou os fundamentos de sua teologia respaldado pela experiência de conversão do pregador. Antes de tudo, um pregador tem que ser convertido.
Na experiência de Paulo, a teologia da sua pregação estava fundamentada em sua experiência pessoal com Jesus. E nada passava por cima, porque a sua experiência com Jesus foi suficiente para formar uma teologia precisa, abençoada. E nós devemos, sem dúvida alguma, acho que uns 60%, 70% da teologia do Novo Testamento nós devemos ao apóstolo Paulo. Indiscutivelmente. O grande construtor da teologia cristã foi o apóstolo São Paulo. Mas era um homem comprometido com a palavra. Aleluia, aleluia. O encontro com o Cristo da Bíblia legitima a pregação de qualquer pregador. Senão ele vira apenas um artista qualquer. No cristianismo moderno nós enfrentamos a ameaça do secularismo pós-moderno que está por aí. E os absolutos da fé são relegados a um segundo plano e deixado de lado. Os temas bíblicos hoje são muito secularizados por aí afora, interpretados à luz do pensamento que rege a sociedade moderna. Não precisamos nada disso. A Bíblia é sempre atual. Sempre atual, sempre atual. Ela não é alguma coisa do passado, ela é alguma coisa sempre atual. Quem crê dessa forma? Está na hora, né, pastor? Não sei. Amém. Tantas coisas, né? À tarde, eu vou falar à tarde? À tarde, eu vou falar sobre a construção da pregação bíblica. E nós vamos falar de algumas coisas bem interessantes aqui. Vamos ver se eu consigo terminar à tarde, falando também da glória da pregação bíblica, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que eu, sem dúvida, não pude explicar com palavras minhas, eu tenho certeza que o Espírito Santo ilumina a sua mente para entender as verdades. Mas eu quero que os irmãos saibam de uma coisa. E esse tema que eu estou trazendo para cá, que não é um tema teológico específico de uma doutrina especial, que deve merecer a nossa apreciação, como o caso do pastor Abiezer, né? Abiezer está trazendo uma matéria teológica profunda, séria. Esta matéria tem um caráter prático da pregação cristã, visando corrigir excessos, visando corrigir alguns abusos que tem havido por aí, e nos despertar. Meu irmão, você é pastor de igreja, pense 2 vezes antes de convidar alguém para pregar na sua igreja que você não conheça. Não vá só pela propaganda de alguém. Procure descobrir se aquela pessoa tem conteúdo bíblico, tem mensagem de Deus, é humilde e tem a capacidade de ser uma bênção para a sua igreja. Caso contrário, você vai levar para a sua igreja um tremendo problema para resolver depois que o pregador vai embora. Não é verdade? Eu falo isso, irmãos, porque eu sei o significado de ser pastor de igreja. Sei o significado disto. Hoje eu não estou pastoreando igreja, porque Deus me tirou, foi Ele, não foi outra pessoa. Deus me tirou da frente de uma igreja por 24 anos. Exatamente para ajudar as igrejas e os pastores nesse campo do ensino da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.